Olá, iniciamos aqui no canal noticioso mais um programa Minas Turismo Gerais. Esse programa voltado para o desenvolvimento na geração de emprego e renda do turismo. Esse programa aqui no canal noticioso para incrementar para projetos do turismo. Hoje o nosso convidado, uma pessoa muito especial, pessoa muito carismática. Todas as pessoas do turismo, do trade, gostam muito dele. Antônio Geraldo de Pádua Júnior, diretor da Pousada e Hotel Arcanjo em Ouro Preto. Prazer, Antônio Geraldo, você está aqui no canal noticioso. É uma grande satisfação estar presente ao seu programa e poder falar um pouco sobre a situação do turismo e outras mais que surgirem. O Antônio Geraldo tem uma curiosidade. Ele começou a trabalhar com turismo depois de muitos anos. Conte um pouco do início da sua carreira profissional até chegar ao turismo, Antônio Geraldo. Bom, a minha formação é de engenheiro de Minas, né? Eu trabalhei toda a minha carreira profissional na antiga Companhia Vale do Rio Doce, em Itabira, onde eu percorri várias áreas lá operacionais. E tive a oportunidade de desenvolver outros trabalhos também na comunidade, como, por exemplo, a curiosidade, fui presidente do Valério Doce Esporte Clube, fui presidente da cooperativa de consumo dos funcionários da Vale e outras atividades assim paralelas, que eu acho que a gente tem que tentar, de alguma maneira, fazer alguma coisa pela sociedade, né? Ninguém nunca vai poder falar que eu passei pela vida sem fazer essas tentativas, ou seja, eu não passei pela vida em brancas nuvens. Eu tentei fazer alguma coisa e continuo tentando. Olha a curiosidade, ele era engenheiro e para ajudar o time lá, o Valério Doce, né, o time lá de Itabira, ele foi presidente e durante o período dele fez o possível e impossível, porque mexer com o time do interior é muito difícil, né, Antônio Geraldo? Realmente é muito complicado, mas hoje nem existe mais, né? Infelizmente o Valério está fora do contexto, né? Está em terceira, quarta divisão ele tem do uma futebol situação mineiro. muito difícil, né? Como todas as antigas equipes do interior de Minas, com raras exceções, é difícil sobreviver no esquema atual do futebol profissional. Houve uma inversão de valores, uma supervalorização, elementos estranhos ao futebol entraram no meio, esses empresários, esse povo aí, para mim, é que foram a causa dessa situação que nós vivemos hoje, inclusive técnica no futebol brasileiro, né? Os resultados que o futebol brasileiro tem obtido são devido a essas mudanças, a essas alterações, ao envolvimento de pessoas que não deveriam nunca estar envolvidos com isso. Eu concordo também, eu gosto muito de futebol, acompanho diariamente o esporte, futebol, vôlei, basquete, judô, natação, eu gosto muito de esporte. Sou Minas tenista, torço muito por Minas aqui em Minas Gerais e o esporte é importante para a vida do ser humano, para a vida de todos, dos 8 bilhões de habitantes do mundo. Então, Geraldo, depois você aposenta e vai e constrói em Ouro Preto o Hotel e Pousada Arcanjo. O que te levou a isso, a construir um hotel em Ouro Preto? Na realidade, eu nunca tive esse projeto de fazer hotel em Ouro Preto. O projeto era do meu concunhado e sócio, o Márcio Ábido de Freitas. Ele tinha esse projeto lá, mas estava hibernado lá. Aí, quando eu encerrei as atividades como engenheiro de Minas, ele me convidou para participar do empreendimento. Eu achei que seria uma oportunidade, porque você tem alguma coisa para fazer, continuar sendo útil, desenvolver uma atividade que, cada dia que passa, eu sinto que ela é muito interessante. Você, participando da hotelaria, você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos lugares. Por exemplo, o Sérgio, eu provavelmente nunca o teria conhecido se eu não tivesse entrado nesse ramo de hotelaria.
não tivesse sido um engenheiro que virou hoteleiro. Né? Então, o Sérgio e todas as pessoas praticamente do trade turístico aqui de Minas Gerais e de outras regiões do estado, eu só fiquei conhecendo porque entrei nesse ramo. Quanto mais gente você conhece, mais você enriquece o seu conhecimento, enriquece as suas áreas de saber e tem a oportunidade de também oferecer alguma coisa para os demais com quem você está convivendo. E você construiu Ouro Preto, que é esse patrimônio da humanidade, né, conhecido no mundo todo pela beleza da arquitetura barroca, a história de Tiradentes, a história das ladeiras, a história dos botecos, as histórias com H, as histórias com E, o carnaval, a festa do 12 de outubro, o festival de inverno. Ouro Preto, ela é fascinante, aquelas ladeiras, aquelas pedras das ruas de Ouro Preto nos encantam. Há quanto tempo você resolveu, então, abrir a pousada e hotel Arcanjo Ouro Preto? Começou a funcionar no dia 7 de julho do ano 2000. Vamos fazer agora 19 anos. 19 anos. E nesse período, graças a Deus, a evolução tem sido favorável. Ocorreram alguns problemas econômicos nacionais que acabaram afetando o turismo e afetando o turismo de Ouro Preto em particular. Ouro Preto é a cidade que é mais conhecida, é o destino turístico mais conhecido do estado de Minas Gerais e um dos mais conhecidos do Brasil. Você não acha em nenhum lugar do mundo uma cidade com as características de Ouro Preto, com um conjunto histórico barroco tão conservado e do tamanho daquele que tem Ouro Preto. É uma coisa assim, mais ou menos milagrosa, ter havido a sobrevivência daquele conjunto todo. Aí, você pode ver que Sabará, Caeté, Congonhas, São João del Rei, Itabira, Pitangui e outras cidades aí históricas que tiveram participação no ciclo do ouro e da mineração no período colonial do Brasil, elas conservaram pouca coisa do período colonial. Itabira, onde eu morei 27 anos, tem lá quase 50 prédios históricos tombados. É muito pouco pelo tamanho que foi antigamente. Ouro Preto não, Ouro Preto tem mais de 2.000. É uma coisa assim inacreditável, o tanto que conservou. Teve uma importância histórica muito grande, foi no século XVIII o maior gerador de riqueza do mundo, né? Praticamente o ouro que circulava pelo mundo saía lá de Ouro Preto e promoveu e colaborou para o enriquecimento de Portugal e de tabela da Inglaterra, que era a maior potência daquela época. O ouro de Ouro Preto permitiu, por exemplo, a reconstrução de Lisboa na época do Marquês de Pombal, depois de um terremoto que arrasou com a cidade. Foi com o ouro de Ouro Preto que Lisboa foi reconstruída. Mas o ouro, assim como qualquer tipo de minério, ele não é inesgotável. Ele vai se acabando, vai sendo explorado, vai se acabando com o tempo. No início da exploração de Ouro Preto, o ouro era fácil de ser retirado. Na região de Ouro Preto, até hoje, estão catalogados lá mais ou menos 400 bocas de mina. A dificuldade da extração desse ouro é que o teor foi baixando e as condições de acesso ao ouro ficaram dificultadas pelo nível do lençol freático. Não havia, naquela época, tecnologia para fazer rebaixamento de lençol. Então, o ouro deixou de ser explorado, foi explorado em quantidade muito menor, mas a coroa portuguesa queria que aquela riqueza continuasse. E foi apertando, até que, ao promover uma derrama, né, a arrecadação de impostos, acabou provocando a Inconfidência Mineira, que foi uma consequência dessa decadência. O Tiradentes protestou. Tiradentes protestou e o que aconteceu com ele, né? Ele pagou pela Inconfidência Mineira. Foi o único que realmente pagou o pato. Porque se você observar nos autos da devassa,
todos os participantes da Inconfidência Mineira se traíram mutuamente. O único que não consta lá como tirando o corpo fora é o Tiradentes. Tanto que foi o único que foi condenado à morte e foi executado pela forca no Rio de Janeiro. Eles comentam até, não é? Vou generalizar, que Tiradentes teve dentro do grupo dele o Judas, né? Aquele que entregava os trabalhos que Tiradentes faziam. Geraldo, nós vamos para o intervalo. Em seguida, nós vamos falar sobre o mercado de hotéis e turismo em Ouro Preto. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Voltamos aqui no canal Noticioso, no programa Minas Turismo Gerais, falando com o hoteleiro Antônio Geraldo de Pádua Júnior, diretor do Hotel e Pousada Arcanjo em Ouro Preto. Esse patrimônio histórico, patrimônio da humanidade. Então, Geraldo, como é que está hoje o mercado de turismo em Ouro Preto, que está a apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte? Uma cidade próxima a Belo Horizonte. Até eu critico muito que nesses 90 quilômetros que a gente sai aqui de Belo Horizonte até Ouro Preto, durante a estrada sinuosa, bonita, várias montanhas, mas tem poucas placas. A tantos quilômetros está chegando Ouro Preto, patrimônio da humanidade. Isso eu acho que falta um pouco ainda, não só na estrada para Ouro Preto, mas em Minas Gerais em geral. Mas como é que está hoje o mercado de turismo e hotéis em Ouro Preto? O mercado de turismo e hotéis em Ouro Preto, ele poderia estar bem melhor, né? Ele sofreu uma série de mudanças, foram abertos lá na cidade vários hostels, tem mais de 30 hostels lá que não existiam há poucos anos atrás. Por que abriram esses hostels? Porque é a crise econômica. O povo quer participar de turismo, quer viajar, mas o dinheiro anda curto. Então, essa espécie de hospedagem, ela é de valor mais baixo, ela é mais econômica. Então, essa ocorrência é para atender uma demanda do mercado. A cidade, tirando esse aspecto, ela sofreu também algumas crises, porque a maior fonte de renda de Ouro Preto é a mineração, né? O orçamento da prefeitura lá de Ouro Preto, ele tem uma participação muito alta dos royalties da mineração. E muitos cidadãos de Ouro Preto trabalham na área de mineração. Tem também a Universidade Federal de Ouro Preto, que quando eu estudei lá tinha menos de 800 alunos, hoje tem mais de 14 mil. Tinha 6 cursos, hoje tem mais de 50. Então, isso tudo contribui para girar dinheiro em Ouro Preto. Mas a economia nacional, com essas dificuldades que ela passou aí nesses últimos anos, foram tomadas atitudes um tanto quanto irresponsáveis, foram feitos saques para um futuro incerto e não sabido, né? E aí uma hora a conta chega. E isso afetou todo mundo. Houve e tem até hoje muito desemprego, muita gente que não está sendo considerada desempregada, ela sumiu, essa gente sumiu das estatísticas, perderam o alento, perderam a vontade até de procurar emprego. Estima-se que há mais de 45 milhões de desalentados que pararam de procurar emprego no Brasil. Essas estatísticas são conflitantes, são variáveis, depende da fonte que informa, mas o fato é que essa crise acaba afetando o turismo e afetou também o turismo de Ouro Preto. A prefeitura de Ouro Preto, ela tem, com essas dificuldades todas orçamentárias, tentado fazer com que a cidade se mantenha limpa, com apresentação boa, que seja boa
para o cidadão que lá reside, e ela sendo boa para quem lá reside, ela vai ser boa para o visitante. A cidade tem essa tradição antiga do turismo, foi a primeira cidade do Brasil tornada patrimônio cultural, patrimônio da humanidade, em 1980, e isso é uma responsabilidade muito grande. A cidade ela tem uma facilidade de obtenção de mão de obra, ela tem os empreendimentos hoteleiros não têm condição de ser de grande porte por causa das restrições arquitetônicas e do patrimônio histórico. Na parte histórica da cidade, as construções não podem ter uma volumetria muito grande de modo a destoar da paisagem barroca. Então tudo tem que ser compatível. E ela tem atendido isso. O hotel maior que tem lá é fora da cidade. Agora, os que tem no núcleo urbano são de tamanhos menores, que é o nosso caso também, que não teve condição de fazer um empreendimento muito grande por causa disso. E isso é assim, mesmo sendo um empreendimento não muito grande, um empreendimento pequeno, ainda assim ela tem uma folga na taxa de ocupação, tem condição... Hoje, qual a ocupação média de um hotel lá em Ouro Preto, que vocês conversam lá? A ocupação, pelo que a gente observa lá, ela situa aí na faixa de uns 50% a 60%, de acordo com o tipo de estabelecimento. Alguns têm mais, outros têm menos, mas a ocupação não é alta. A maioria dos turistas lá, tirando os mineiros, os cariocas, os paulistas, que sempre estão lá em Ouro Preto, fora do país, é de onde? A maior parte dos visitantes estrangeiros que vai a Ouro Preto vem da Europa, vem de Portugal, da Espanha, da França, da Holanda, da Itália, dos países europeus. Aparecem alguns também, ultimamente, com o grande desenvolvimento econômico da China, tem aparecido também visitantes chineses e orientais, mas isso ainda não está tão grande quanto pode ser. É o maior país do mundo que está crescendo mais, né? Que tem a maior população e deu um salto assim violento no seu desenvolvimento nos últimos 20 anos. Curiosidade, vai lá um holandês, um alemão. Você tem funcionários que falam, são bilíngues? Essa questão de ter atendentes nos hotéis que falam mais que um idioma, lá em Ouro Preto nós temos muita gente que tem essa condição. Por quê? Pela tradição turística da cidade. Com isso, muita gente procurou se preparar, procurou estudar. É claro que ainda pode melhorar mais, né? O treinamento e a preparação da mão de obra pode melhorar. Nós temos recebido cursos lá desses órgãos do Brasil aqui que apoiam a hotelaria, como é o caso do Senac, do Sebrae, do Sesc. Essas entidades elas dão um apoio muito grande na área de treinamento de funcionários de hotel, na área de recepção, governança, na área de alimentação, né? Não só hotel, mas os restaurantes também recebem essa preparação. Durante o ano, a gente conhece bastante Ouro Preto, já fui lá inúmeras vezes. Carnaval, há muitos anos atrás, 21 de abril, na entrega da medalha da Inconfidência, a qual já fui receber em 2004. Já fui na festa do 12, a festa dos estudantes, lá em 12 de outubro, Semana Santa. Além disso, tem outras festas, outros eventos. Hoje Ouro Preto conta com um centro de convenções. Isso é importante também para levar para lá eventos. Esse centro de convenções de Ouro Preto, ele pertence à Universidade Federal de Ouro Preto. Ele foi inaugurado no princípio do ano 2001 e ele tem atendido, podia atender melhor do que atende, mas para a captação de eventos de maior dimensão, a rede hoteleira de Ouro Preto, de boa qualidade, teria que ser um pouco maior do que é. Qual o número lá, você sabe? Evento lá com mais de 600 pessoas, há dificuldade no bom atendimento. Você tem hotéis, houve um crescimento no número de hotéis lá nos últimos 15 anos, aumentou assim consideravelmente, mas não em quantidade suficiente
para poder ser realizado lá em Ouro Preto um encontro com mais de 1.000 pessoas. Esses encontros dessa magnitude, eles têm muita dificuldade para serem captados pelo Centro de Convenções de Ouro Preto. Fora isso, Ouro Preto tem eventos lá de motocross, eventos de bicicross, eventos de jipe, desse pessoal que também gosta de andar no meio do mato. O município de Ouro Preto é um município relativamente grande para a área onde ele está situado. Ele tem mais de quase 1.300 quilômetros quadrados. Tem vários distritos, Tem Lavras 12, Novas, tem 12 distritos. São Bartolomeu. Nesses distritos você encontra condição de praticar esportes radicais, tem muita cachoeira, tem muita trilha, tem, por exemplo, as nascentes do Rio das Velhas, que é um dos principais afluentes do São Francisco. As nascentes do Rio das Velhas situam-se lá em Ouro Preto, na Cachoeira das Andorinhas, né? Então, essa importância geográfica é muito grande. Na região de Ouro Preto, e especificamente no município de Ouro Preto, além do ouro que existiu em grande quantidade, nós temos minas de ferro, né? A mineração de ferro, principalmente da Vale, né? Até ultimamente, nesse negócio de crise de barragem, aí, houve muita desinformação e informação equivocada sobre esses problemas que poderiam afetar Ouro Preto. Andaram falando na mídia aí que havia 5 barragens com risco de ruptura em Ouro Preto. Acho que é um exagero, mas essas 5 barragens, embora estejam no município de Ouro Preto, elas estão situadas a 45 quilômetros do núcleo histórico de Ouro Preto. Se alguma delas, porventura, tiver ruptura, a consequência não vai chegar no núcleo histórico de forma alguma. A história de Ouro Preto, por isso nós estamos trazendo o Antônio Geraldo, muito importante para o turismo, ou seja, foi a primeira cidade a atrair turistas para Minas Gerais. A história do ouro, a história de Tiradentes, a história da escravidão, né? Lá tem o museu mostrando isso, tem o Museu da Inconfidência Mineira, bem na Praça Tiradentes, muito bonito, belíssimos materiais, objetos que tem lá. Ouro Preto, além disso tudo que o Antônio Geraldo falou, tem as cachoeiras próximas a Ouro Preto, tem bons restaurantes, a culinária é muito boa, né, Antônio Geraldo? A gastronomia de Ouro Preto é excelente. Ela oferece esses pratos típicos de Minas Gerais, mas oferece também uma cozinha mais internacional, de outras regiões e de outros países, né? Tem um atendimento bom. Vai evoluindo, né, conforme é o mercado. Igual você falou, tem muito europeu, muito alemão, espanhol, português, agora os chineses chegando, tem os japoneses, e vai. Esse é o mercado do turismo mundial que temos que adequar, como você está adequando no seu hotel lá na Pousada Arcanjo, que eu conheço, é muito bacana, e vale a pena. Eu conheço Ouro Preto, fui várias vezes, e convido você também a ir a Ouro Preto, conhecer Minas Gerais. Deixe aí um final de semana, pegue sua família, sua mulher, seus filhos, seus primos, amigos de prédio, e vá aqui a 90 quilômetros, está Ouro Preto, próximo tem Mariana também, pertinho, 10 quilômetros, para conhecer essa história da cultura do ouro, da Inconfidência Mineira. Em Ouro Preto, a cada metro que você anda, você respira um pouco da história de Minas Gerais e do Brasil. Ali, no auge da mineração, viviam 100 e tantos mil habitantes, dos quais mais de 80% eram escravos. Essas pessoas foram evoluindo lá na cidade, e a cidade de Ouro Preto era capital de Minas Gerais até 12 de dezembro de 1897, quando foi transferida para Belo Horizonte, né? E ela é uma cidade realmente importante. Você tem a história registrada, nos livros, e tem as tradições orais, as lendas, aquelas histórias que vai passando de pai para filho, de uma pessoa para outra, que são muito interessantes. Lá em Ouro Preto tem muitos guias lá de turismo,
Eles foram treinados, preparados e eles contam essas histórias com muita propriedade. Como eu falei aqui, lá tem histórias com H, histórias mesmo do fato, e tem muitas histórias com E, daqueles que sobem e descem as ladeiras de Ouro Preto e na imaginação que veem pelas ladeiras, pelos casarios, pelas varandas, fica imaginando muita coisa e vira até histórias com E, aquela história que a pessoa cria e passa de gerações para gerações. Então, Geraldo, terminando essa boa prosa sobre Ouro Preto, gostaríamos aqui que você convidasse o pessoal aqui no canal Noticioso para convidar Ouro Preto e essas cidades históricas tão bonitas que temos aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito diversificado, tem uma área extensa, mais de 580 mil quilômetros quadrados, 853 municípios, então tem características bem diversas em cada uma das regiões. Mas igual Ouro Preto não existe em nenhuma outra parte do mundo. Existem pesquisas aí que falam que mais de 95% da população de Belo Horizonte, eles nunca foram a Ouro Preto, não tem ideia do que é Ouro Preto. Então é muito interessante essa visita a Ouro Preto, passar alguns dias lá em Ouro Preto. A cidade tem uma boa condição para acolher esses visitantes, tanto do ponto de vista de hospedagem, quanto do ponto de vista de alimentação, quanto com relação a esses aspectos históricos, esses aspectos lendários e esses aspectos também culturais, né? A Universidade Federal de Ouro Preto é muito importante no desenvolvimento do Brasil. O embrião, as duas escolas que foram embrionárias para a formação da Universidade de Ouro Preto foram a Escola de Farmácia, que foi fundada em 1839, na época do regente Feijó, e a Escola de Minas, que foi fundada em 12 de outubro de 1876, por um professor francês, Claude Henri Gorsex, a convite do imperador Dom Pedro II. E essas duas universidades, em 21 de agosto de 1969, constituíram a Universidade Federal de Ouro Preto, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos e hoje está com mais de 14 mil alunos. A gente agradece a presença do Antônio Geraldo de Pádua, diretor do Hotel e Pousada do Arcanjo Ouro Preto. Esse é o objetivo do programa Minas Turismo Gerais: desenvolver, mostrar o turismo em nosso estado, no Brasil e no mundo. Então, Geraldo, agradecemos sua presença. Eu agradeço muito a oportunidade que nos é dada para falar sobre essas questões ligadas ao Ouro Preto e ao turismo. Muito obrigado, agradeço muito e estamos à disposição para qualquer coisa que for necessária. Esse programa já está em julho é mês de férias, e você então vá visitar Ouro Preto, essa bela cidade histórica em Minas Gerais. O programa Minas Turismo Gerais volta na semana que vem. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!